Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade ao assunto de funções orgânicas e hoje veremos os derivados do ácido carboxílicos. Primeiro que vamos ver hoje é os sais orgânicos, né? O que são os sais orgânicos? Eles também são chamados de sais de ácidos carboxílicos e são obtidos através da reação entre um ácido carboxílico e uma base, em que o hidrogênio da carboxílica é substituído pelo metal da base e origina o sal em questão, além de originar água. Então, o que é que a gente tem? Um exemplo aqui de um ácido carboxílico, que é o ácido acético, certo? Então, esse ácido acético, ele reage aqui com uma base, no caso aqui temos o hidróxido de sódio. E o que é que observamos? O sódio, que é o cátion do hidróxido de sódio, esse sódio, ele vai substituir o átomo de hidrogênio no nosso ácido carboxílico. Então, esse Na substitui o H, tá? E o H se junta com esse OH que ficou do hidróxido de sódio. Assim, formamos o sal orgânico chamado acetato de sódio, mais água, H2O. Então, o que é que a gente observa? Temos um radical, C dupla O, puxando para o O aqui, e um sódio aqui, tá bom? Nomenclatura dos sais orgânicos. Como é que a gente vai nomear eles? Vamos colocar a quantidade de carbonos, o prefixo, o infixo, que vai dizer o tipo de ligação que se forma entre esses carbonos, o ato de e o nome do cátion, tá? Então, o primeiro aqui a gente tem metanoato de sódio, certo? Met, porque a gente está tratando só de um carbono, e aqui temos o cátion de sódio. Vamos para esse segundo aqui, por exemplo. O que é que a gente tem aqui? A cadeia principal, vamos escrever aqui com calma, a cadeia principal aqui, vamos circular de verde. Tá, então na cadeia principal a gente tem os carbonos 1, 2, 3, 4 e 5. Lembrando que a enumeração desses carbonos vai da direita para a esquerda, porque é na extremidade direita que se encontra o grupo orgânico, né? Então, a gente tem aqui o C dupla O Na. Então, a gente começa aqui da direita para a esquerda. E como é que se dá o nome? Pente, porque temos 5 carbonos na cadeia principal. 2, por que esse 2 aqui? Porque tem, deixa eu colocar aqui de outra cor, colocar aqui de vermelho. Porque nesse carbono aqui de 2 a gente tem uma ligação dupla, lembrando que a gente faz menção a essa ligação dupla ou tripla com carbono de numeração menor, então é 2 em, esse em da ligação dupla, o ato de, e esse, como a gente tem aqui um sódio, então é sódio, pente 2 é o noato de sódio. Lembrando que esse OAto é porque trata-se de um sal orgânico, OAto. Vamos para essa terceira molécula aqui, que a gente tem. Vamos circular a cadeia carbônica principal. Tá? Circulamos direitinho. Vamos enumerar os carbonos. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Então, observamos aqui a presença de um radical. Esse radical que a gente chama de radical metil, porque é só um carbono, met. E o que é que a gente tem? Esse metil está ligado ao carbono de número 3, então a gente tem 3 metil. Como a gente tem 4 carbonos na cadeia principal, é but, certo? Como não tem nenhuma ligação dupla ou tripla na cadeia principal, então é an, ioato de potássio. Então, o que é que a gente tem aqui? Temos um
potássio. Então, 3-metilbutanoato de potássio. Tá? Então, só para relembrar, deixa eu colocar aqui marca-texto em amarelo. Quando a gente tem ligação dupla ou tripla, a gente destaca aqui e coloca a posição dessa ligação dupla ou tripla. Quando a gente tem só ligação simples, não precisa destacar a posição, a gente só faz colocar o AN, porque não tem o que destacar, né? Não tem. É tudo simples, então a gente coloca AN. Tá? Então, vamos continuar aqui. Então, aqui, o que é que a gente observa? Temos os metais da família 1A. Deixa eu colocar aqui o marca-texto novo. Tem como colocar o marca-texto de outra cor aqui. Deixa eu colocar de verde. Então, metais da família 1A, certo? Destacar aqui, não ficou muito bonito, mas tá legal. O que é que a gente tem? O sódio, potássio, outro sódio aqui, tá? E o que é que a gente tem? Na metais da família 1A tem o que? A valência de mais um. Então, eles formam uma ligação e já é suficiente. Quando passamos a elementos da família 2A, o que é que a gente tem aqui? Família 2A, acho que isso aqui ficou um pouquinho escuro. Deixa eu apagar aqui. Colocar o marca-texto, vou colocar a laranja aqui. Quando a gente tem elementos da família 2A, esses elementos a gente sabe que tem valência mais 2. Então, eles formam quantas ligações? 2. Então, o que é que a gente observa? Cálcio, da família 2A da tabela periódica. Magnésio, da família 2A. Então, eles vão fazer 2 ligações, certo? Cadê o bonito aqui? Caneta. Colocar aqui laranjinha. Então, eles formam uma ligação aqui, outra ligação aqui. O cálcio, uma ligação, 2 ligações, certo? Enquanto que o da família 1A só vai ter uma ligação, uma ligação, uma ligação, tá bom? Então, essa é a estrutura que vocês vão ver. Para a família de 2A, vocês vão ver que essa estrutura C-O vai aparecer 2 vezes. Para a família 1A só aparece uma vez. Então, vamos lá, como é que a gente faz? Aqui a gente tem cadeia principal, desse lado, 1, 2, certo? Então, a gente tem o que? Et, 2 carbonos, et. Então, é etanoato de cálcio, porque temos aqui a substância cálcio, ou acetato de cálcio. É os 2 nomes para a mesma substância. E aqui, o que é que a gente tem? Cadeia carbônica principal. Vamos contar os carbonos. 1, 2, 3. Et prop. Então, a gente tem aqui prop. Propanoato de magnésio. Olha o magnésio bonitão aqui. Ésteres. Ésteres são uma nova função, tá? Os ésteres, eles são obtidos por meio da reação entre um ácido carboxílico e um álcool. Então, a gente tem, por exemplo, aqui o ácido acético reagindo com o álcool etílico, tá? E nessa reação, a gente tem a formação de um éster. Tá aqui o éster, todo bonitão aqui. E água. Então, basicamente, a diferença entre os sais orgânicos, o sal orgânico a gente vai ter o quê? Vai ter um metal, certo? Aqui. E no ésteres, ao invés de a gente ter o metal, a gente vai ter uma cadeia carbônica, né? Um hidrocarboneto aqui, bonitinho. A diferença é essa. Então, o que é que a gente tem aqui? O ácido acético, nessa reação com álcool etílico,
né? Esse H do ácido acético se une com o H do álcool etílico e formam a água, tá? E o que sobra forma o quê? A molécula do éster. Como é que se dá essa nomenclatura aqui? Então, a nomenclatura é prefixo, que equivale à quantidade de carbonos, mais infixo, que é o tipo de ligação entre carbonos, mais o ato de e o nome do substituinte com terminação -ila. Então, vamos lá. Aqui, o que é que a gente tem? Cadeia carbônica principal. Quantos carbonos? Um carbono, 2 carbonos. Então, é et. Certo? Como aqui só tem ligação simples, então é tano. Tanoato, porque tá aqui, né? O ato. Então, esse ato vem aqui. É tanoato de. E o que é que a gente tem aqui? O radical propil. Então, propila. Certo? Então, substituído com terminação ila. Propila. Nesse segundo, o que é que a gente tem? O benzil. Então, benzoato de. Que radical é esse? É tio, porque só tem 2 carbonos. Então, é benzoato de etila. Vamos para esse terceiro aqui. Quantos carbonos a gente tem? Apenas esse primeiro. Então, é met. Metanoato de. E aqui o que a gente tem? O radical metil. Então, é metanoato de metila. Anidridos orgânicos. Mais um. Os anidridos orgânicos são compostos onde 2 carboxilas se unem através de um oxigênio. Então, o que é que a gente tem aqui? Vou dar a cor. Então, a gente tem essa carboxila aqui, essa outra carboxila e esse oxigênio, que vai unir as 2 carboxilas, certo? E aqui a gente tem outro exemplo. Uma carboxila, outra carboxila e um oxigênio. Aqui também temos uma carboxila, outra carboxila aqui foi mal, e aqui o oxigênio. Aqui do mesmo jeito, uma carboxila, outra carboxila e o oxigênio unindo tudo, tá bom? Deixa eu apagar aqui pra gente ver melhor. Apagada aqui. Vamos lá. Como é que a gente dá nome? Vamos nomear aqui as bonitas. Primeiro, o que é que a gente tem que observar? Que esses anidridos orgânicos, eles são classificados em anidrido normal ou simétrico, porque os radicais são iguais. Então, o que é que a gente vê aqui? O que é que a gente tem? Um carbono, 1, 2, 3. Então, a gente tem prop. Aqui também, prop. Então, a gente basta colocar anidrido propanoico, certo? Esse é o nome. Nesse anidrido misto, radicais diferentes. Então, o que é que a gente tem aqui? Et, de 2 carbonos, né? E aqui, 3 carbonos é o quê? Prop. Assim, temos anidrido etanoico e propanoico, tá? Então, aqui a gente tem benzil, tá? Deixa eu apagar aqui. Benzil, então é anidrido benzoico. E esse outro nome aqui, esse outro recebe o nome de anidrido succínico. Cloretos de ácido carboxílico, mais uma função orgânica de derivados de ácidos carboxílicos, mais uma. Esses cloretos de ácidos são substâncias orgânicas derivadas do ácido carboxílico por meio da substituição do grupo OH do ácido por um átomo de cloro.
Então é o seguinte, onde tem esse OH, entra o cloro, tá bom? Então a gente tem essa troca, tá? Então aqui a gente tem o ácido propanoico. Deixa eu pegar aqui o marca-texto, cadê o marca-texto? Então a gente tem o ácido propanoico. Esse OH aqui vai ser substituído por esse átomo de cloro, tá? Então a gente tem essa troca. Então esse cloro vem pra cá e esse OH vai pra lá. O que a gente tem? Cloreto de propanoíla e aqui o metanol, que é o álcool. Então ácido carboxílico mais haleto orgânico formando cloreto de ácido mais álcool. Então já vai ver aqui que é o cloreto de quantos carbonos a gente tem aqui? 3. 1, 2, 3. Cloreto de propanoíla. Nomenclatura aqui, continuando. Quantos carbonos a gente tem aqui? 2. Então é et. Cloreto de etanoíla. Aqui o que a gente tem? 3 carbonos. Então é prop. Só que seria certo a gente escrever cloreto de propila? Não. Porque a gente tem uma ligação dupla. Por isso que é entre esse N aí. Cloreto de propenoíla. Certo? Ó, veja esse outro aqui. Ligação simples. Propanoíla. O aqui. Eita, que agora ficou frio. Deixa eu dar uma apagada aqui. O que a gente tem? Esses dois aqui, ó. A diferença desse para esse outro, o que é? A ligação dupla, certo? Essa ligação dupla que existe aqui, que ali em cima não tem. Então, como lá em cima não tem, a gente só utiliza AN, e como aqui embaixo a gente utiliza EN, tá bom? Aqui temos a lista de exercícios bonitinhos para vocês fazerem e entregar valendo nota. Tá, deixa eu colocar aqui a cor certa. É simples, tem os compostos aqui e vai escrever o nome dos seguintes compostos. Então, a primeira coisa que você tem que observar é a função orgânica a que esse composto pertence para poder escrever o nome. Tá bom? Então, essa função orgânica que a gente vê aqui é o quê? A gente já está vendo que tem aqui um sódio. Então, que função é essa? O que é que vocês acham? Sais orgânicos, né? Então, vocês vão lá ver os exemplos, ver como é que se escreve esses sais orgânicos, né? Sódio, família A. Aqui lítio também, da família A, a mesma função do de cima, então a forma de escrever é igual, né? Aqui a gente tem o calcinho de potássio. Aqui a gente tem o magnésio, então tem exemplo igual também, que eu expliquei para vocês, certo? Aí aqui a gente já tem a diferença, em vez do metal a gente tem aqui o hidrocarboneto como uma radical. Então, nesses 5, a gente já modificou, né, a função orgânica dele, certo? O que é isso? Trata-se de um éster, né? Então, a gente tem um éster aqui. Então, aqui a gente já modifica a forma de escrever. Aqui do mesmo jeito. Aqui do mesmo jeito. Certo? Aí, nesse outro aqui, o que é que a gente tem? Uma carboxila, outra carboxila unida com um oxigênio. Então, a gente já modificou a função orgânica. Que função orgânica é essa? A função orgânica é o anidrído. Então, já olha lá no anidrído, corre e vê como é que se escreve. Aqui do mesmo jeito. Carboxila, oxigênio, também temos o anidrído. E o 10 a gente vê o cloro.
certo? Então aqui a gente tem um cloreto. Vai lá no cloreto e corre e vê como é que se escreve. Boa sorte!